Quem também entra em campo hoje é o Flamengo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Maracanã. Maracanã com certeza lotado. E um Flamengo um pouco engasgado, né, Mauro? Porque o Flamengo, no último confronto contra o Atlético Paranaense, foi até aquele jogo do Alberto Valentim, que você sempre cita, contra o Renato Gaúcho. O Flamengo perdeu por 3-0 dentro de casa. O Flamengo empatou fora de casa, foi como franco favorito para o jogo de volta e perdeu por 3-0 no Maracanã. Lembrando, Flamengo e Atlético Paranaense em 8 confrontos de mata-mata, o Flamengo passou em 5, o Atlético Paranaense passou em 3. É um duelo aí bem equilibrado, né, Mauro? O Flamengo tem essa situação complicada contra o Atlético Paranaense, sempre. Em 19, o Atlético eliminou o Flamengo, em 20, o Flamengo eliminou o Atlético, em 21, o Atlético eliminou o Flamengo naquele vexame do time do Renato Gaúcho, que tomou de 3-0 do time do Alberto Valentim no Maracanã. Isso é realmente um feito e tanto. Foi um feito e tanto, né? Perder de 3-0 pro time do Alberto Valentim no Maracanã é algo que não é para. O Alberto tá lá no CSA, né? Tá lá no CSA agora, tal, lutando para permanecer na Série B. Boa sorte para ele. Eu acho que assim, o Atlético é uma equipe que já se infiltrou ali no grupo das mais importantes do país, é inegável, né? Um time competitivo, tá indo bem aí com o Scolari. Falou-se muito no começo dessa temporada que o Atlético iria brigar mais pelo brasileiro do que em temporadas anteriores. Não é o que está acontecendo. Está priorizando as competições eliminatórias, né? Vai jogar com o Estudiantes semana que vem pela Libertadores, primeiro jogo em casa, segundo na Argentina. Então tem aí semanas também bem pesadas, né? Como o Flamengo terá com o Corinthians, o Atlético vai ter também semanas bem pesadas. Jogou com meio time fora, né? Poupado no time titular na derrota para o Botafogo no sábado, né? Perdeu por 2-0, sábado à noite, no Rio de Janeiro. E o Flamengo jogou mais inteiro, né, contra o Avaí no domingo, colocou mais jogadores. Muita gente acha que o time pode não suportar. Eu acho que, não sei se chega a tanto, né? Até porque no sábado o Flamengo joga contra o Atlético Goianiense do Rio. E o Atlético também tem Sul-Americana semana que vem. Você está na mesma balada, ou seja, vai também provavelmente girar o elenco. Então acho que se tem um jogo dos 3 que você pode pensar mais em poupar, Avaí, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, é do Atlético Goianiense. Eu imagino que seja isso que o Dorival esteja pensando. Ele põe os seus jogadores mais importantes em 2 jogos para ganhar um jogo fora de casa. Difícil contra o Avaí, né? Costuma ser difícil, foi, né? E o jogo mais pesado, que é o jogo dessa noite, e talvez ele possa colocar alguns reservas e alguns titulares do banco contra o Atlético Goianiense, que é um jogo no Rio contra uma equipe que também não deve ser titular pela razão que eu acabei de falar. Agora, um equilíbrio, acho que no confronto é evidente. No confronto anterior, a Copa do Brasil foi 2013, né? Quando o Flamengo ganhou a final contra o Atlético. Então, acho que é uma disputa bem equilibrada. Talvez seja a mais equilibrada aí dessa fase da Copa do Brasil. É a mais equilibrada, né? É a mais equilibrada. É a mais equilibrada. Talvez Fluminense e Fortaleza também. Mas pelo momento do Fortaleza, acho que não. A Fortaleza tá tentando sair da lanterna e não consegue. Está na fase muito difícil. Isso também acho que afeta. O Atlético não. Ele ainda está bem colocado no campeonato, só um ponto à frente do Flamengo. Mas é uma boa posição. Está na Libertadores e tem essa oportunidade aí de tentar avançar na Copa do Brasil. Acho que no confronto o Flamengo tem mais chance. Acho que o time do Flamengo é um time melhor, tem melhores jogadores, mais elenco. Teria um favoritismo, mas acho que ele é ligeiro. Até pelo que o Piperno falou, essas competições de Copa, elas têm muitas peculiaridades, né? E o Flamengo, até a informação que o pessoal do GE deu mais cedo, eu estava até tentando apurar mais detalhes aqui, o Panathinaikos de fato chegou hoje, uma proposta pelo Vitinho, chegou hoje. O Flamengo vai estudar a proposta, ver se o jogador aceita para tentar negociá-lo. Qualquer caraminguá que o Flamengo conseguir com o Vitinho vai ser lucro, porque ele termina o contrato no final do ano e ele sai de graça, no caso, sai sem o Flamengo receber nada. Só que pro Vitinho não é interessante, né? Se for uma proposta baixa. A não ser que se a proposta do time grego for boa, financeiramente interessar ele, o Flamengo vai ganhar, vamos imaginar, 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros, ele vai jogar na Grécia imediatamente, já começa, aí tem a vantagem para ele qual é? Ele começaria a temporada europeia já jogando no time grego. Parece que está na Liga dos Campeões, Copa do UEFA. Acho que está tentando chegar em Conference, se não me engano. É uma competição até onde ele tem chance de avançar, né? Na Liga dos Campeões geralmente fica logo pelo Flamengo. Não, porque assim, para motivar o jogador para ir logo. Sim, mas assim, tem chance de jogar competição europeia e tem chance dele voltar para a Europa. Esse é um ponto também. O Panathinaikos não é a melhor porta de entrada? Talvez não, mas ele tem 28 anos. Jogou no CSKA, na Rússia. Voltou para o Brasil. Aos 28 anos voltar para a Europa, você não vai voltar para um time. Só se você for um fenômeno. Não vai voltar para time de primeiro escalão. Então é uma chance de você retornar ao futebol europeu e quem sabe fazer ali alguns anos ganhando em euros, né? Jogando em ligas internacionais e tal. E depende muito do que ele espera da própria carreira dele, né? Mas a tentativa do clube é de arrumar algum dinheiro
já vendeu por quase 6 milhões de euros os dois, né? O Gustavo Henrique e o Arão, os dois para o Fenerbahçe. Se conseguir arrumar algum dinheiro com o Vitinho, vai ser lucro, porque senão ele vai sair de graça, ele não vai jogar mais, né? Agora, sobre o jogo, Vamp, Flamengo e Atlético Paranaense hoje, você acha que o Flamengo ele vai ter a mesma postura, por exemplo, que teve contra o Tolima? De ir pra cima, de tentar o resultado, fazer uma vantagem larga aí contra o Atlético Paranaense? Quem foi pra cima foi o Tolima, né? O Tolima foi pra cima e ficou todo aberto. O Flamengo, pô. Mas o Flamengo, nos primeiros minutos daquele jogo, já tinha criado. Então, o pelo menos 3 ou 4 chances. O Tolima vai pra cima e dá os espaços pro Flamengo criar essa chance. Você acha que o Atlético vai fazer isso? Vai dar espaço? O Felipão vai dar espaço pro Flamengo no Maracanã? Meio difícil, né? Você não acha que o Flamengo começa com uma postura semelhante? Não, indo pra dentro como eu acho que o jogo do Tolima parte do equívoco do Tolima. O Tolima precisa reverter o resultado. Ele tem que sair. Mas sai sem estratégia. Vai pra cima de qualquer maneira. Isso é suicídio. Com 5 minutos, 6 minutos já tava 2-0. É suicídio. Hoje é diferente. A gente conhece o Filipão. O Filipão, com certeza, vai te jogar atrás no erro do... Segurar. E no contra-ataque. E eu gosto de saber quem é a cavalaria que vai ser jogando. Você não me deu, pilhada. A cavalaria do Flamengo. Não, a cavalaria do Flamengo vai ser a cavalaria completa, provavelmente. Não, eu acho que o Flamengo vai jogar em cima, vai pressionar Santos, bastante. Rodinei. Vai ser o time titular, pode falar, Maurão. Santos, Rodinei, Davi Luiz. Léo Pereira e Felipe Luiz. Aí, João Gomes. Thiago Vidal joga? Eu acho que de saída não. Acho que vai ser Thiago Maia, volta, estava suspenso, né? Everton Ribeiro, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Vidal, acho que ainda não começa, não. Acho pouco provável, tá um pouco Cebolinha. Agora, atenção para Abner no setor do Rodinei. Né? Ligue o alerta de sustos que você deve ter uma noite um pouco tensa. Olha aí! Abner no setor do Rodinei. Abner ali no setor do Rodinei. Não tem o menino Vitor Roque, que já jogou pelo Cruzeiro. Lateral esquerdo de seleção olímpica. Apoia muito, cruza muito bem. Ali é o mapa da mina. Né? Campeão olímpico. Eu sou o Felipão, já tô ali, já. Habitando aquele pedaço ali com esse garoto ali, que ali eu vou fazer meu jogo. Até para segurar o Rodinei. E o Rodinei atacando, ele costuma fazer boas jogadas. E defender não é um desastre. Tem o Fernandinho também, né? Que vai jogar pro Atlético Paranaense também. Mas também o contrário não pode acontecer. O Pablo tá fora, né? O Pablo atacante. Sim. O contrário não pode acontecer. O fato do Abner saber que as jogadas principais do Flamengo estão saindo pela direita, não pelo Rodinei apenas, mas o Gabigol caindo pra direita, que o Gabigol vem caindo muito, não pode segurar também um pouco o Abner? Mas nos momentos em que ele for ao ataque, eu acho que é um confronto bem perigoso do Flamengo. Porque o Rodinei marca mal, marca a distância e ele é um bom cruzador. Eu não acho que ele vai partir no mano a mano com o Rodinei. Ele vai fazer cruzamentos, eventualmente com muita liberdade, eu acho que é aí que é o perigo. E o Atlético joga com 3 zagueiros, né? Jogar com 3 zagueiros, né? Vocês apostariam no que hoje? Apostariam no que? Para os dois jogos, rápido. Uma vitória do Flamengo de 2-0. Piperno. O Flamengo classifica com 4 pontos. Aí. Ganha aqui e empata lá. Né? Tá bom. Vanderlei. É isso. Placar de hoje. 2-1. Mauro. 2-1. 3-1 Flamengo. É a minha aposta. Ó, o Luiz Felipe Scolari, ele vai completar 100 jogos hoje pela Copa do Brasil nesse confronto contra o Flamengo. Em 99 jogos, ele conquistou 59 vitórias, 25 empates e 15 derrotas. Aproveitamento de 68%. O que falar do Atlético Paranaense do Filipão, Vamp? Você tá falando que o Filipão já tem 59 jogos com o Atlético? Não, né? Não. Na história dele na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. São 100 jogos dele pela Copa do Brasil. Ele que ontem saiu aí, programa de informação, né? Saiu, o Tele ganhou como o melhor treinador, né? Eleito por 110 treinadores votaram, né? O Tele ficou em primeiro, o Zagallo em segundo e o Luiz Felipe Scolari em terceiro. O Filipão ficou em terceiro, né? Tô com a relação aqui. Luxemburgo em quarto e Parreira em quinto. Esses são os 5 que foram mais votados por 110 treinadores. Né? O voto, você tinha que votar no primeiro. Foi numa votação do GE, né? Foi do Globo Esporte. Mas 110 treinadores votaram. Né? O Jorge Jesus ficou lá em 40, viu? Em 40. Mas sim, pra comparar com o Tele, pô. Não, tô falando assim, teve uma relação. Os 5 primeiros foi isso aí, ó. É em cima da classificação de mestre, o tempo de carreira. Andrade em sexto, Tito em sétimo, Robinelli, Abel Braga aqui em 10º, Cláudio Coutinho em 10º. Quer dizer, deu um gás muito bom, né? A chegada dele, o Carille não ficou nem um mês no Atlético Paranaense, o Filipão chegou, né?
tá aí nas 3 frentes, tá bem no Campeonato Brasileiro, né? Vivo aí na Copa do Brasil. E ainda tem a Libertadores, né? Também tá classificado. Quer dizer, gosta de jogos de mata-mata. Acredito sim que não vai sair com a cavalaria pra frente. Você vai ver ali 11 homens atrás da bola. Tenho certeza disso. E apostar na velocidade. Não sei se o Cirilo volta de titular. Acho que deve jogar o Cirilo, né? Marcelo Cirino. Porque o Pablo tá machucado e você me falou Pode ser que entre o Rômulo. Não, e você falou que não joga o Vitor Roque, né? Que já jogou pelo Cruzeiro. Já jogou pelo Cruzeiro, não pode ser utilizado. Mas certeza, 3 zagueiros, 3 volantes e contra-ataque. É visitante, né? É visitante. É visitante. E depois vai lá para o inferno da caveira vai jogar lá. com o Flamengo dentro do Maracanã, quer dizer, e outra coisa, é Copa. 2 jogos, quer dizer, qualquer coisa que conseguir de bom dentro do Maracanã, ele tem a oportunidade de... 2-1, 1-0 decidir tá em aberto, na né? casa, a gente sabe que não é fácil mesmo, sem dúvida. É oportunidade. E o Flamengo pode liquidar a situação no primeiro jogo. O Flamengo também é uma oportunidade. Maracanã lotado. E quantas vezes na vida a gente já viu o Filipão em Copas perder o jogo de ida fora por 1 gol, aí na volta aquela coisa, aquela pressão toda, o inferno, então vai lá, empata, ganha por 1 gol, leva pros pênaltis, seja o que Deus quiser. Se o Flamengo vencer só por 1 gol, ele corre esse risco, né? De ter que enfrentar essa avalanche toda depois. E o Filipão é o maior vencedor da história da Copa do Brasil. Ele tem 4 títulos em 5 finais. 91 pelo Criciúma, 94 pelo Grêmio, 98 pelo Palmeiras e 2012 pelo Palmeiras. Ele tem 4 títulos da Copa do Brasil. E é um Atlético Paranaense muito bem falado. Você até já questionou, né, Mauro, num Canelada, essa situação do Atlético Paranaense super elogiado. Você acha que esse Atlético Paranaense é mais resultado ou é realmente um futebol que impressiona do Filipão? Relação, você viu? Eu acho que o Atlético, ele é um time que, tirando uma fase determinada lá do técnico que trabalhou depois no Corinthians, nossa, o Thiago Nunes, isso. Era um time até que alternava mais, jogar em velocidade, jogar mais com a bola. Em geral, o Atlético tem sido um time mais reativo, né? E com o Filipão não é diferente. Em todos os jogos, praticamente, o Atlético teve menos posse de bola desde que o Filipão chegou. Você vai encontrar exceção numa partida ou outra, contra adversário mais frágil e tudo mais. Agora, é um time competitivo, é um time que usa muito bem o mando de campo, né? E no caso específico do Flamengo, que é o adversário dessa vez, o Flamengo, tradicionalmente, tem muita dificuldade quando joga na Arena da Baixada. Embora tenha vencido lá com o Jorge Jesus no Brasileiro, né, em 2019, e vencido com o Domenech em 2020. Mas geralmente perde. Não tem vida muito boa por lá, não. Em 2013, por exemplo, quando foi campeão, empatou, mas o jogo foi na Vila Capanema, foi no campo do Paraná Clube, porque a Arena da Baixada estava sendo reconstruída para a Copa do Mundo do ano seguinte. Eu imagino que vai ser um jogo de negação de espaço, o Atlético bem fechado, explorando muitos lados do campo, usando muitas laterais, especialmente o lado direito ali do Rodinei, que avança mais, deixa mais espaço e é mais fraco na marcação. O Felipe Luiz, até que defensivamente tem feito bons jogos, é um cara muito mais... Comparar, né? Felipe Luiz, mesmo de bengala, se tivesse de bengala com o Rodinei, pelo amor de Deus. Então acho que vai ser um jogo forçado pelos lados e o Flamengo tem que fazer alguma vantagem, de fato, porque se depender de buscar resultado lá dentro da Arena da Baixada, vai ser muito complicado para o Flamengo. Até pelo retrospecto, que é muito ruim. Muita gente atribui a gramado e tudo. Eu não acho que é só o gramado, não. O gramado pode até, de alguma maneira, beneficiar a equipe do Atlético mais adaptado a ele, mas não é só o gramado, não. O Atlético sabe usar muito bem o mando de campo. E se conseguir um bom resultado no Rio de Janeiro hoje, vai chegar no jogo de volta na semana que vem, não. Lá, daqui a 3 semanas, né? Em Curitiba, muito mais empolgado, motivado, com o estádio cheio. E aí fica muito próximo de se classificar.